Estamos de volta. Alguma pergunta? O senhor estava falando sobre que quando os repatriados voltaram, eles puderam se encontrar com aqueles que de lá nunca saíram e que começaram e que estavam apegados à religião do pré-exílio, pré-exílica. E a questão é, houve um conflito. Claro que houve. E esse conflito perdurou. Foi uma guerra civil. Para além da religião, também havia o conflito da terra, né? Claro. Os que ficaram na Palestina tomaram todas as terras dos que foram para o exílio. E depois de 50 anos, os que vieram do exílio queriam a terra de volta, queriam suas propriedades de volta. E aí? E aí entra a questão da fé e da terra. E aí entra a guerra civil, uma guerra entre duas partes lá. E a Pérsia tentando acalmar os ânimos de um lado e do outro, porque era importante para ela que a satrapia transeufratena vivesse em paz, para fazer frente à sexta satrapia, que era o Egito. Por que essa expressão, padre? Tecnicamente eu nunca Qual? consegui entender. Transeufratrênia. Do lado de cá do rio Eufrates. Ah, tá. Geograficamente falando, sim. Bom, aí, claro, temos o monoteísmo, um único Deus, e mais, anicônico, sem imagens. Bom, mas aí, aqueles que vieram no coração, com a certeza de que deveriam continuar devolvendo impostos à Pérsia. Deveriam não, quer dizer, eram obrigados. Eram obrigados a, embora tivessem liberdade religiosa de continuar cultivando o Deus pessoal. Não só uma liberdade religiosa, mas uma liberdade étnica também. Podiam viver de acordo com o seu passado, com o seu folclore. Podiam. Certo. E com a sua religião, desde que não fossem além disso. Desde que pagassem os impostos direitinho. E, pelo que sabemos, este período aqui, pouco sabemos deste período, o período persa, sabe? Mas o pouco que sabemos é suficiente para formar uma ideia. Foi um período mais ou menos tranquilo. Nunca houve choques profundos entre a Pérsia e a Transeufratena. Nunca houve choques profundos. Uma cidade, aos poucos construída. Aqui eu lembraria os profetas Ageu e o primeiro Zacarias, 1:8. Aos poucos, Jerusalém foi construída. Não foi como decantava o segundo Isaías. Foi no meio de tantíssimas dificuldades e pobreza também. Depois do retorno, né? Exato. Que houve uma soma mas não tinham dinheiro, não tinham capacidade. Depois de algum tempo, em 520 a.C., foram lançados os fundamentos do segundo templo, e em 515, 5 anos mais tarde, ele foi inaugurado, mas ele era uma sombra daquele primeiro que tinha sido destruído em 587. Padre. Tanto que alguns lamentavam profundamente, os que o tinham conhecido, a velha guarda. Mas a questão é, para nós, a essa altura da nossa linha histórica, aqueles que tinham acabado de retornar tinha uma depuração sobre Yahvé bem mais purificada, porque já tinham experimentado o Panteão, com o Marduk, do que aqueles que nunca tinham saído da terra. E aí o desenrolar? O desenrolar, como eu falei, foi uma guerra civil e, aos poucos, sendo considerados verdadeiros judeus, apenas os que vieram de Babilônia. Sério? Nos tempos de Esdras e Neemias. Só os que vieram de Babilônia são considerados judeus. Os outros ou se convertiam
abandonando mulheres estrangeiras que havia, ou então continuavam fora de uma comunidade fechada sobre si mesmo. Os livros de Esdras e Neemias são de uma estreiteza de visão impressionante. Honestamente, não dá para ensinar história de Israel pegando livro por livro, tal qual eles estão organizados. Não. Não dá. Porque eu ia falar isso agora, Esdras e Neemias, sincronicamente, eles estão... Primeiro lá, Neemias, depois Esdras. eles estão lá no início e eles são muito ortodoxos na sua escrita. Demais. Demais. E na sua lógica. Pois é, mas só que estreitos. Não é permitido mais casamento com nenhuma mulher que não seja judia. E alguns sacerdotes sadocitas se tinham casado com não judias. Por quê? Porque Ezequiel proibiu-lhes de receber renda própria, salário. Então, para se situarem melhor, para terem um certo conforto material, foram buscar samaritanas, se casaram com samaritanas, isto é, com estrangeiras. E foram morar em Samaria, alguns. Neemias viu esta situação, com Esdras também, e proibiram terminantemente qualquer contato. No fundo, depois de um século e meio da volta dos repatriados e da mistura de etnias, repatriados e não repatriados, depois de um século e meio, só foram considerados verdadeiros judeus os que vieram de Babilônia e suas gerações. Não sei se a minha pergunta entra como anacronia, padre. O livro de Zacarias, ele reflete depois da volta dos exilados. Os 8 primeiros capítulos. Por que ele grita Zacarias. tanto sobre a volta do Senhor, a volta do Senhor, se houve, depois da Guerra Civil, uma tentativa de conciliação? Dia do Senhor. Dia do Senhor. Por que o profeta fala tanto sobre isso? Não só ele, outros profetas falaram também. Fazia parte da religião de Israel, acredito antes do exílio também, esperar um dia em que eles seriam elevados ao topo do universo, ao topo do mundo. Esse era o dia do Senhor. Só que esperava um dia de alegria, de festa, de regozijo. Não era... E os profetas, sobretudo opositores, afirmaram: não, esse dia não será um dia de festa, será um dia de ajuste de contas. Agora, voltando para o início da nossa reflexão e conduzindo a seu clímax, podemos afirmar que Israel chegou a ter uma ideia mais depurada e afinada sobre o seu Deus quando se encontrou com o sofrimento, o exílio. Bom, quando se encontrou com o sofrimento, foi nesta época... Do sofrimento. Digamos assim, de uma dificuldade econômica impressionante, pobreza material. Foi nessa época que houve o maior surto de espiritualidade bíblica, de vida espiritual. Foi após o exílio. Você uma vez estava me falando aqui que a época de ouro de Israel tinha que ser antes do exílio. Como é que pode ser antes do exílio? A época dos reis, né? Eu achava que fosse a época um Deus que não era monoteísta, um Deus com uma deusa do lado, meio consorte, meio rebaixado, mas uma deusa, um Deus que suportava Baal, ou suportava o exército, a rainha do céu, outra deusa, a rainha do céu. Como é que isso pode ser a idade de ouro? A idade de ouro é esta. É que eu era levado naquela velha hermenêutica de que era a época de ouro da época da casa de Davi, né? Onde as coisas Você tinha uma visão involucionista dos iluministas, de Voltaire. Primeiro o mais claro e depois o mais escuro. Era assim que pensavam os iluministas, mas nós pensamos num esquema evolucionista. Demorou,
para o monoteísmo entrar. Mas quando ele entrou, ele também ficou. Ele não saiu mais. E até os dias de hoje, Yahvé é o único Deus, é o único Senhor. Aqui está a verdadeira fé. Aqui está a verdadeira fé. O que nós fizemos até agora foi ver os rastros históricos desta fé. Mas aqui está a verdadeira fé, numa única divindade, única em todos os sentidos, transcendentalmente falando, única, e um Deus que criou o céu e a terra e com eles os seres humanos. E que tem um projeto de história benévolo para com aqueles que pôs neste mundo aqui. Esta, no fim do exílio aí, ou na época pós-exílica, esta é a época de ouro. E foi nesta época que surgiram praticamente toda a Bíblia. Que interessante. Muito bem. Nós temos ainda tempo? Está na hora de finalizar. Que pena. Temos mais. Então, fica para a próxima vez. Nosso programa é curto, mas ele é denso. E eu gostaria de dizer uma coisa, não gostaria que o programa fosse mais longo. Não gostaria que me desse mais meia hora, porque um programa desses de 1 hora é um programa pesado. A mim que falo, a cabeça fica assim. Imagine para quem escuta. Então temos que ser comedidos. Muito obrigado, até a semana que vem, se Deus quiser. A você e a sua família, um abençoado domingo e uma boa semana.